Vou dizer mais, na campanha da Dilma, no horário eleitoral, ela conseguiu desenvolver um sorriso, não só nos lábios, um sorriso nos olhos e um tom de voz que foi muito sedutor. Eu, por exemplo, assisti a comunicação do Serra com toda a perfeição que eu disse que ele tinha, ele não conseguiu, no horário eleitoral, essa simpatia que a Dilma tinha nas suas apresentações. E a grande votação que ela teve provavelmente se deveu a isso também. Agora, eu também aqui aproveito também esse gancho, nós já sentimos o grau de importância que é a oratória. Até para pedir emprego, né? Você vai pedir o seu emprego, você tem que ter uma entrevista com aquela pessoa que está ali te entrevistando para ver se você vai ser aprovado ou não. São vários outros candidatos que disputam aquela vaga. E você, com uma boa retórica, de repente você pode ser o escolhido. Poderá convencer ao seu entrevistador. Eu pergunto, o senhor não acha que já estaria no momento de a gente colocar a oratória, a arte de lidar com o público, que é tão importante para o nosso dia a dia, no currículo escolar e pelo menos no currículo das universidades? Veja que você tem tanta razão que quando vocês apresentaram o meu currículo, mostraram aí as diversas faculdades e universidades que têm recorrido ao nosso trabalho, principalmente nos cursos de pós-graduação. O único problema na inclusão de oratória no currículo escolar é com relação à formação dos professores. O que eu tenho visto, por exemplo, escolas de direito. Vamos colocar aqui oratória porque é importante para o advogado. Oratória importante, o advogado tem que falar. Muito bem, quem que vai dar aula? O doutor Francisco fala muito bem, ele vai dar aula, vamos convidá-lo. O fato de o doutor Francisco falar bem não significa que ele tenha competência para ensinar a falar. Tem um dado aqui curiosíssimo. Eu tenho 8 professores na minha escola. 8 professores. Nenhum desses professores entrou sozinho em sala de aula antes de 5 anos de treinamento. Aí você fala assim, poxa, mas por que 5 anos? Será que não conseguiria aprender em menos tempo? Sim, aprende. Em 3 meses ele aprende a falar. Em 6 meses ele aprende técnica. Em 1 ano ele sabe como passar essa técnica para frente. Só que em comunicação, aquele que tenta impor técnica de fora para dentro, ele vai tornar a pessoa artificial. O grande segredo no estudo da comunicação é verificar qual é a técnica que essa pessoa já desenvolveu naturalmente ao longo da vida, aproveitar essa técnica que já está pronta e aperfeiçoar de tal maneira que a pessoa possa aprender, ela possa aprimorar, sem mudar o seu jeito de ser. Por exemplo, eu cometeria um grande erro se eu pegasse os 3 aqui e tentasse colocar técnica de fora para dentro. Estaria prejudicando a comunicação de vocês, porque os 3 já sabem falar muito bem. Os 3 já têm vocabulário, têm expressão corporal, têm voz. O que um curso poderia fazer? Pegar essas qualidades todas e mostrar como isso poderia ser lapidado, aprimorado, aperfeiçoado, sem que a pessoa perca as suas próprias características. Então, eu concordo que a comunicação deve estar presente nas faculdades, nos currículos, mas é preciso antes ter essa preocupação em preparar os professores. Enquanto isso não acontece, manda lá para a minha escola que nós estamos preparados para receber a todos. Temos uma curiosidade aqui também. Posso contar uma vantagem? Não, e depois também fale, como é que a gente pode procurar a escola do professor Reinaldo Polito? Eu deixei a porta aberta, obrigado pela pergunta agora. Nós temos hoje a maior estrutura instalada para o ensino de expressão verbal do mundo. Porque você tem grandes escolas inseridas em universidades, mas uma escola com a estrutura específica para esse ensino, como a nossa, não existe nenhuma. O mais simples para a pessoa que deseja conhecer o nosso trabalho é entrar no site. Porque o site não tem senha para entrar e não tem objetivo de vender nada. E a pessoa entra no site, ela vai encontrar mais de 600 textos falando sobre comunicação. O que ela procurar, provavelmente ela vai encontrar. Por exemplo, todos os sistemas que foram debatidos aqui, com certeza ela vai encontrar lá com bastante facilidade, de uma forma didática. E se por acaso procurar essa informação e não encontrar, tem lá contatos, mande a pergunta, eu respondo pessoalmente a todas as perguntas que são formuladas no site. Então o site é o melhor caminho, tem endereço, tem tudo ali. E o endereço é simples, www.polito.com.br. Eu vou pesquisar já, né? Saído daqui já vou lá querer assistir alguma aula também. E se você for pesquisar, eu vou dar uma sugestão. Quando entrar no site, comece pelos testes. São vários testes que eu elaborei. Por exemplo, você é bom de conversa?
você sabe conhecer as pessoas, você tem habilidade para ouvir, sabe fazer uma apresentação, são vários testes. É você e a máquina, não tem ninguém olhando. Então não é responder como você gostaria de ser, e sim como você é efetivamente. Você sendo sincero na resposta, você vai ter uma avaliação embaixo, um diagnóstico, que vai bater em cima. É unanimidade. Todo mundo fala, puxa, sou eu mesmo. Vai falar, esse sou eu. E no final daquela avaliação, você vai ser encaminhado dentro do próprio site para uma matéria ensinando sobre aquele assunto. Como aprender a conversar, como aprender a convencer as pessoas, como melhorar a habilidade de ouvir, etc. Então começa pelos testes e depois então vai... Os vídeos também estão disponíveis lá, são vídeos curtos de 1 minuto, 1 minuto e meio, dando dicas de comunicação. Vou repetir o endereço. Por favor. www.polito.com.br. Olha, acho que tem 2 minutos para fechar. 2 minutinhos. 2 minutos, né? Eu vou deixar uma última pergunta para o doutor Leopoldo fazer, porque para direcionar a área do direito. Bom, eu pensei em 2 aspectos que eu acho de fundamental importância. Claro que a oratória é imprescindível para a nossa carreira. Eu vou puxar a sardinha para o advogado, novamente. Pensei na questão do jovem. O jovem sai da universidade, ninguém fala sobre oratória na universidade, na sala de aula, ele sai e tem que enfrentar o mercado de trabalho. Como é que fica essa questão da oratória? É imprescindível? Como é que fica? Não sobrevive. Um advogado conceituadíssimo, famosíssimo, francês, autor de uma obra extraordinária, Eloquência Judiciária, e que foi o representante da França no julgamento de Nuremberg. Veja a competência desse homem, estudioso da comunicação. E ele, no seu livro, ele diz que o jovem sofre porque ele não tem essa formação. O jovem advogado. E depois que sai da faculdade, ele continua sem se preparar. E não se preparando, ele vai ser apenas metade da pessoa ou metade do profissional. Então é preciso aprender a falar em público. Ah, não, mas eu não tenho tempo de ir para uma escola, eu não tenho... Os livros estão aí. Eu garanto, se uma pessoa ler esse livro de uma forma criteriosa, com cuidado, observando bem todas as orientações técnicas, ele vai aprender tudo o que precisa sobre ordenação didática da fala, como planejar bem a sua apresentação desde o início até o final. Ele vai aprender tudo sobre gesticulação, ele vai aprender tudo sobre postura, vai aprender tudo sobre vocabulário, sobre voz, enfim, é uma obra que está aí prontinha para dar os ensinamentos. E se não puder frequentar a escola, o livro foi feito exatamente com essa intenção. Ajudar aqueles que não podem frequentar uma escola, mas que precisam desenvolver a comunicação. E o estudante de direito se inclui aí. Estudo e aprimoramento constante. Sempre. Bom, principalmente o advogado. O advogado, ele sai da faculdade com conhecimento suficiente para 6 meses ou 1 ano de atividade. Depois disso, se ele não continuar estudando, ele já fica desatualizado. Ele fica fora. Como é que eu vou encerrar o programa? Está tão interessante. Posso dar uma sugestão? Tá Convidando difícil. o professor Renato para voltar aqui. Então, o senhor vai aceitar? Ah, com prazer. Responsabilidade é a nossa. Né? Olha só, professorão, foi uma honra recebê-lo, uma aula para a gente. Né? Eu fico agradecido do doutor Leopoldo ter conseguido isso ontem com o Benê e vamos trazer de volta, né? Lógico, os telespectadores com certeza devem ter adorado, né? E tem que mostrar oratória para advogados, estudantes de direito. Olha, eu não costumo ficar fazendo propaganda, mas esse livro aqui tem que ser para a nossa área de direito, perfeito. Eu vou convidar o professor para fazer uma palestra na ordem também. E olha, está abusando de